Quadro que a Bíblia diz, temos uma pergunta, não temos o nome aqui, e a pessoa pergunta: como encontrar uma boa igreja? Vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 18, verso 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então aqui o Senhor Jesus já dá uma grande instrução. Onde estiverem reunidos, não fala a quantidade, fala a quantidade, mas a medida de 2 ou 3, mas reunidos em meu nome. Então, aqui já podemos dizer para o nosso consulente como encontrar uma boa igreja. É a pergunta. Uma igreja que seja cristocêntrica, em meu nome. Não uma igreja antropocêntrica, que o homem está no centro. Ou uma igreja, como hoje se fala muito de show gospel, onde esteja voltada para um espetáculo, para um show, ou para uma comédia, ou para um entretenimento, onde as pessoas vão assistir, entre aspas, um culto. Mas o culto, ele tem vários ingredientes, e a pessoa que vai na igreja, ela também precisa entender que ela não vai assistir o culto, mas ela vai participar deste culto através de uma adoração sincera, como Deus, logo no início da sua criação, ele aceitou o culto de Abel e rejeitou o culto de Caim. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora a pessoa, ela tem que se familiarizar com o ambiente, com os membros, conhecer a doutrina da igreja, o que a igreja tem como credo, isso também é importante, se está dentro dos preceitos bíblicos, e deve participar ativamente. Infelizmente hoje vemos pouco comprometimento das pessoas com a igreja. A igreja é um lugar onde podemos desenvolver o crescimento espiritual. Se não participamos, se não nos oferecemos para estarmos usando aqueles dons que o Senhor, com certeza, ele, como diz em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo trata sobre isso, que ele, quando levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Então todas as pessoas têm os seus dons, e esses dons devem ser aplicáveis para contribuir com o crescimento da própria pessoa e o crescimento espiritual da igreja. É algo que deve ser coerente, deve ser uniforme, não uma disputa, como infelizmente às vezes acontece por causa da natureza humana, inveja, sentimentos que vêm da carne e podem estar vindo numa atividade espiritual. Então precisamos que os frutos do Espírito nos capacite, que não tenhamos esses sentimentos facciosos, e assim a obra de Cristo possa crescer em nós e através de nós. Vamos ler também o texto dentro desse assunto, que está em Hebreus capítulo 10,
verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui poderia ter havido uma perseguição contra a igreja naquela época em que foi escrito este livro, e as pessoas estavam se afastando da igreja. Mas nós devemos nos congregar, assim como nós temos necessidade para nos alimentarmos diariamente, o café da manhã, o almoço e a janta, pelo menos. Assim também devemos ter fome e sede de justiça, como o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. E essa fome e justiça, ela é saciada quando nós nos congregamos, estamos na igreja, e dessa maneira recebemos o alimento para a continuidade da nossa peregrinação aqui neste mundo. E aqui também fala ademoestando-nos uns aos outros. Significa que os cristãos deveriam exortar uns aos outros à fidelidade, mais e mais, pois o dia do Senhor Jesus estava se aproximando, e hoje cada vez mais nós temos que estarmos vigilantes com relação a isso que o escritor fala aqui, tanto mais quando vedes, e nós temos visto que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da promessa do Senhor Jesus Cristo. Paulo também ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, ainda dentro deste importante tema que foi levantado, ele diz o seguinte: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui, Paulo ele está dizendo completo, no seu devido lugar. Ele está dizendo de terminar, equipar completamente. Este é o objetivo que Deus quer operar em nós, no sentido individual, como também no sentido coletivo, quando nós estamos junto com os nossos irmãos, fazendo parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra pergunta que nós temos aqui é: como posso ter certeza que não cometi pecado imperdoável? Vamos ler o texto que está em Marcos, capítulo 3, verso 22 a 30. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou ao seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de perdão eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então aqui nós vemos o Senhor citar a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo. Inclui toda a palavra maliciosa, intencional e caluniosa contra a pessoa e a obra do Espírito Santo. Ou, como nesse caso aqui citado,
atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, como também podemos encontrar da mesma forma em Mateus capítulo 12. Então é imperdoável porque é uma intencional rejeição da luz e um insulto deliberado ao último e único executivo de Deus aos homens para trazer remissão de pecados. Quando os homens rejeitam o único agente de Deus na redenção e o único método de perdão, não há outra pessoa para pleitear sua causa perante Deus. Então suas almas estão perdidas eternamente. Alguém, por exemplo, também pode blasfemar e insultar o Espírito por ignorância e ser perdoado. Então podemos ler um outro texto que está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13, o que o apóstolo Paulo fala, e ele também falou isso quando esteve em Atenas, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então o próprio apóstolo Paulo, ele se enquadra nessa situação em que ele foi um blasfemador de Cristo, perseguidor dos cristãos, injurioso, porque matou os santos, ignorante no evangelho, incrédulo no cristianismo e principal dos pecadores, mas recebeu o perdão da parte de Deus. E o fato da pessoa procurar o arrependimento é algo que é a manifestação do Espírito Santo na sua vida. O reconhecimento que ela está buscando um arrependimento. E aí nós podemos ler em 1 João, capítulo 1, verso 9, o que o apóstolo João tem a falar sobre essa situação. Quando a pessoa busca, é sinal que ela ainda tem uma oportunidade de ser perdoada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, aqui nós vemos, se fizermos uma coisa, confessar os nossos pecados, Deus fará 4 coisas, que são: será fiel a nós, será justo conosco, perdoará nossos pecados e purificar-nos-á de toda injustiça. Que Deus possa estar promovendo este arrependimento em nossos dias.